Galera, é o seguinte, era inevitável que depois de muito tempo eu fizesse um vídeo falando especialmente de Metal Gear Solid 4 e o que ele conseguiu fazer no console de 7ª geração da Sony. O jogo é o responsável até hoje por fazer muita gente decidir que vale a pena comprar um PS3, e eu sou uma dessas pessoas. E claro, nada disso é à toa, o quarto título da franquia foi um dos jogos a receber nota máxima em diversas reviews mundiais, inclusive na conceituada Famitsu, que é tida como referência. Podemos dizer que esse jogo é muito mais do que um jogo, por mais que isso soe estranho. Ele, assim como outros games da saga, já se enquadra naqueles títulos que são uma experiência à parte nos consoles e que precisam ser vividas por quem é o portador da plataforma. Ele consegue quebrar essa barreira, seja pelo enredo que traz nanotecnologia, armas nucleares, biomedicina e diversos outros pontos para um contexto bélico, seja também pelos seus gráficos que dão um show à parte, ou pela sua capacidade em dirigir animações com cerca de 1 hora de duração, que dão um banho em muito filme hollywoodiano. Em outras palavras, tem muita coisa que a gente tem para falar sobre Metal Gear Solid 4 e como ele pode ter levado o PS3 ao limite com seus gráficos, mecânicas e diversos pontos inovadores. Mas claro, antes da gente continuar fazendo isso, não esquece de clicar no gostei porque isso é muito importante e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, a gente vai revisitar um dos melhores títulos do PlayStation 3. Um dos principais pontos de Metal Gear Solid 4 é sem sombra de dúvidas a história, e pra gente poder prosseguir com esse vídeo é muito importante que a gente se ambiente sobre o que ela se trata, porque é nesse ponto que o game já começa surpreendendo. Aqui, ela tem uma responsabilidade muito grande de responder perguntas que foram deixadas em aberto ao longo da saga, que por sinal não foram poucas, além de dar um fim digno para Solid Snake, que dessa vez traz ainda mais surpresas. A primeira dessas surpresas é que o personagem tá mais velho nesse jogo. Esse envelhecimento precoce é por conta do sistema de clonagem ao qual seu nascimento é proveniente. Para os fãs de longa data, isso não é novidade, mas para quem está chegando agora, é importante destacar isso, porque eu vejo muita gente confundindo. O Snake do Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 4 é um clone do Snake do Metal Gear Solid 3, que foi tido como soldado perfeito por conta dos eventos do jogo em que ele protagonizou. Por isso, foi feito um processo de clonagem em que tivemos 3 resultados que deram relativamente certo, perto dos demais que não vingaram. E eles são Solidus Snake, que é vilão do segundo game da saga, Liquid Snake, que é apresentado no primeiro Metal Gear Solid para PS1, e por último, Solid Snake, que é o protagonista desse jogo e também do Metal Gear Solid 1. Desses 3, a gente pode dizer que o que tem menos relevância emocional para a franquia é o Solidus, o vilão do Metal Gear Solid 2. Já o mesmo não se aplica aos gêmeos Liquid e Solid, que carregam não só muitas diferenças de ideologia com eles, mas também uma rixa familiar. Acompanhado disso, também é muito importante destacar que dentre os dois, Solid Snake foi o clone que teve a maior taxa de sucesso, e não é à toa que ele conseguiu criar um legado como soldado. E com isso dito, com o máximo de cuidado para vocês não ganharem spoilers, podemos dizer que Metal Gear Solid 4 se inicia com o Snake narrando um breve monólogo enquanto vai para o campo de batalha, em que ele resume de forma breve qual a motivação que dá o pontapé inicial para a história desse jogo acontecer. O game se passa 5 anos após os eventos finais de Metal Gear Solid 2, e depois de tudo o que aconteceu lá, a guerra mudou, deixando de ser uma disputa por interesses, divergências ideológicas ou briga por poder, para poder se tornar uma economia, uma forma de fazer dinheiro. Os conflitos estão acontecendo por diversos cantos do planeta, a começar pelo Oriente Médio, que é onde o game se inicia. E isso vem sendo muito facilitado pelas PMCs, que, explicando de forma bem simples para vocês entenderem, são uma espécie de exércitos sem nação que são contratados apenas para poder lutar. E a motivação desses conflitos nada mais era do que a economia. E por que eu tô contando isso tudo para vocês? Porque aqui é onde encontramos um velho rosto comandando as 5 maiores PMCs do mundo, e se trata de Liquid Snake, o gêmeo de Solid Snake, protagonista desse jogo. Depois de receber informações de um antigo aliado chamado Roy Campbell, que esteve presente em diversos títulos da saga, de que Liquid aparentemente está no Oriente Médio, Snake começa a sua busca e nos leva primeiro a
cena do game, que é onde ele começa narrando todo o monólogo. Uma curiosidade é que no meio disso tudo é importante destacar que esse campo de batalha agora é muito mais controlado em todos os sentidos possíveis. A guerra, como já mencionei, acontece apenas por poder econômico, e esse controle no campo de batalha faz com que os conflitos sejam, ironicamente, mais limpos, sem atrocidades nem baixas civis acontecendo, o que também fomentava o encorajamento para esses confrontos acontecerem. E no meio desse controle entram as nanomáquinas, que controlam os soldados a nível de sentidos, informação e até habilidades e coerência no combate. E isso é fácil de ser visto quando o time Rat Patrol é introduzido no game e liderado por Meryl, um caso antigo de Snake no jogo original para PlayStation 1, que volta a aparecer aqui. Eles não só têm uma espécie de campo de visão compartilhada, como suas habilidades são coerentes com isso e os ajudam a atuar como um time durante todos os combates, com exceção de um integrante, chamado de Akiba, que não tem as nanomáquinas no seu corpo e por conta disso seu desempenho foge completamente do padrão do time em muitas partes. Então aqui o game faz questão de deixar claro a importância das nanomáquinas nos soldados. Quando Metal Gear Solid 4 saiu, o foco do jogo era encerrar definitivamente a história de Solid Snake. O jogo passa sua extensa campanha com um ar bem melancólico, e isso é encontrado principalmente nas longas animações. Para se ter uma ideia, a animação final tem mais de 1 hora de duração, e ele faz isso para contar detalhadamente tudo o que acontece e explicar o porquê das coisas acontecerem. Mas o que fomenta a trajetória durante os 5 atos disponíveis é a busca de Snake por seu irmão e a rixa ideológica entre os dois, por mais que esse segundo motivo aconteça de forma subjetiva, mas ele acontece. E é nítido que isso faz com que os conflitos entre os dois sejam emocionantes, para dizer o mínimo, acompanhados de diálogos riquíssimos. E quanto a isso, vale destacar que a direção das animações de todos os games da saga Metal Gear é incrível, e isso é um fato. No próprio Metal Gear Solid 1 já dava para ver esse elemento, e honestamente, no PS1 ainda não encontrei nada que fizesse algo parecido a isso. Mas no quarto título da franquia, Hideo Kojima, o criador da saga, não economizou tempo de trabalho ao contar os eventos da forma mais minuciosa possível, de forma que prenda a nossa atenção. O cuidado com os textos, com a troca de ângulos de câmera e principalmente com a interação que a gente tem nos momentos certos. Esses são apenas alguns dos detalhes que nos fazem ficar presos assistindo e acompanhando a tudo o que está acontecendo, mesmo que a gente não consiga controlar o personagem diretamente. Mas também vale dizer que o que muita gente sente falta nesse jogo é do elemento de gameplay. Por conta da necessidade em explicar tudo o que já aconteceu na franquia e tudo o que está acontecendo e como ela precisava terminar, temos muito mais animações do que gameplay, e as transições entre um e o outro podem incomodar, justamente pela falta de coerência no tempo entre eles, já que você passa mais tempo assistindo do que jogando. Às vezes você acabou de assumir o controle do personagem, mas só de andar um pouco, a animação já volta a acontecer. Porém é irônico reclamar, porque no fim das contas a gente reclama porque falta tempo para poder usufruir de tudo que o jogo proporciona, e não de mecânicas e fluidez na gameplay. Por isso, vamos dar uma olhada no que Snake consegue fazer em Metal Gear Solid 4 para poder tentar entender esse contexto. O quarto game da saga é um título muito coerente. Ele faz questão de passar a mesma imagem de fim de uma era tanto nas animações como também na gameplay, para que todo o conjunto se complete e acabe ornando. E faz isso muito bem. A primeira prova disso é o reflexo de que o personagem está nitidamente mais velho nesse game. Podemos notar isso não apenas pela aparência física de Snake, mas também por elementos de gameplay que foram introduzidos. Durante a exploração ou durante os combates, podemos encontrar o personagem com dor na coluna, por exemplo, e por isso, eventualmente, ele vai reclamar dessa dor, o que pode não apenas chamar a atenção dos inimigos, como também atrapalhar a sua movimentação. Outro ponto que vale ser ressaltado é a taxa que mede o nível de estresse dele e no que o alto nível dessa taxa acarreta. Digamos que muitas coisas podem estressar ou desestressar Snake. Ser visto por um inimigo e fazer com que um grupo te persiga é um bom exemplo dessa taxa subir. Assim como parar para poder relaxar faz com que ela diminua também.
Com esse nível subindo, as habilidades dele vão ficando deterioradas e a sua estamina vai caindo drasticamente, prejudicando até a mira do personagem. Mas por outro lado, até então, mesmo com todas essas dificuldades introduzidas na gameplay em função do envelhecimento do personagem, na época de lançamento desse jogo, esse foi o Metal Gear que apresentava mais recursos na sua jogabilidade, dando mais liberdade no controle do protagonista, e isso balanceava muito as coisas. Snake tinha diversas opções de combate agora, usando o CQC, que é uma espécie de combate a curta distância que foi desenvolvido pelo Snake do Metal Gear Solid 3, em conjunto com a mestre dele, a The Boss. Ele também conseguia rolar enquanto estava no chão deitado, andar agachado, além da mira, que foi finalmente atualizada para o padrão de shooters da época, posicionando a câmera sobre o ombro do personagem, ou então você poderia trocar para o estilo em primeira pessoa. E por fim, um detalhe muito importante, agora a gente conseguia andar enquanto carregávamos armas mais pesadas, como rifles ou então um lança-foguete. Nos jogos anteriores, isso não acontecia, prendendo o personagem no lugar para poder usar a arma. Além de tudo isso, o gameplay faz questão de ambientar a gente em um cenário de guerra, em que não tínhamos mais espaço para se esconder, e a solução era se camuflar com esse cenário. Por isso, rolou um aprimoramento muito bem-vindo do Metal Gear Solid 3. No terceiro título, para se misturar com a floresta, era possível abrir o menu e selecionar uma roupa que fosse mais ou menos parecida com o tipo de local que a gente estava. Isso, no entanto, fazia a gente perder por vezes a dinâmica da gameplay. Então, no quarto game, o que acontece é isso aí que vocês vão ver. A premissa da maioria dos capítulos do game é que nós não temos mais lugar para se esconder, e com isso a gente tem que se virar com o que está disponível. Por isso, a roupa de Snake consegue se adaptar a um ambiente de forma automática que, isentando a gente da necessidade de ter que ir a um menu para poder fazer essa troca e assim mantendo a dinâmica da gameplay. Vale ressaltar que isso também faz com que a gameplay acabe ornando com todo o contexto tecnológico da narrativa até nesse elemento. Outro ponto que também vale ser mencionado é que a gente consegue se misturar com os rebeldes que estão lutando contra as PMCs, estabelecendo um tipo de parceria dando itens ou eliminando inimigos para eles. E também dá para usar um robô que foi desenvolvido por Otacon, um amigo de Snake desde o Metal Gear Solid 1, para poder passar sorrateiramente por locais para eliminar os inimigos ou fazer reconhecimento de área. E para ajudar ainda mais nesse realismo, nessa sensação de que a gente tem que se virar com o que temos, agora conseguimos pegar as armas de todos os inimigos pelo chão,
assim como a partir de certo ponto dá para comprar nosso próprio equipamento com pontos que vamos acumulando, e isso tudo resultava numa boa variedade de armas nunca antes vista na saga. Mas essas possibilidades se concentram muito mais em passar um realismo do que serem funcionais para confrontos em muitos trechos, porque logo no primeiro ato o jogo faz um esforço muito grande para a gente entender que eliminar todos os inimigos de uma área de combate é quase que impossível, e quando isso é possível, nem sempre é o ideal. Em Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, por exemplo, a gente conseguia brincar com o cenário em que a gente estava à medida que a gente ia eliminando os inimigos, porque a gente sabia que dava para fazer isso. Aqui, nem sempre a narrativa quer que a gente elimine esses inimigos. Por vezes, eles ficam aparecendo infinitamente, por exemplo, só para poder provocar o caos da guerra no cenário. O objetivo aqui é usar qualquer meio para poder chegar ao nosso destino. E qual meio usar fica a nosso critério. Por vezes, o feeling de imersão é tão grande que a gente se pega pensando, o que eu faria para sair dessa situação? Snake é um personagem muito completo e ele acaba possibilitando isso pra gente. Só que por outro lado, a guerra tá acontecendo e não tem estimativa de quando vai parar enquanto o Liquid não for pego. E o jogo deixa isso bem claro. That tune you were humming. It's from the periodic table, isn't it? Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. Curium. 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 That's it. Curium. Com todos esses elementos destacados, antes da gente entender o porquê da ironia em reclamar de Metal Gear Solid 4 não ter muitos momentos de gameplay, é estritamente necessário abordar a parte gráfica do jogo, porque ele foi de longe um dos games que mais fez bom uso do hardware do PS3, principalmente a julgar que ele saiu no ano de 2008, época em que ainda não era comum a gente se impressionar com os visuais da plataforma e que muitas desenvolvedoras tinham dificuldade em usar o seu poder. E os visuais de Metal Gear são mais uma vez um ponto muito forte, fazendo jus a tudo que já encontramos anteriormente na saga. Primeiro, eu quero começar falando sobre os 4 primeiros atos, porque eles apresentam pontos muito interessantes, tecnicamente falando, que são bem diferentes uns dos outros e vão ajudar a gente a se nortear e entender a questão da gameplay do jogo. No primeiro ato, a gente está no Oriente Médio, um ambiente caótico e hostil que, para representar o clima de guerra, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a gente vai se esgueirando pelos locais na tentativa de não sermos vistos. E isso já impressiona. O fato de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo exige muito do poder da plataforma. E além da animação introdutória, o que encontramos aqui ao assumir logo de cara o personagem também chama a atenção. A representação do tecido da roupa de Snake impressiona. E isso pode parecer um detalhe bobo, mas quando você analisa friamente, você percebe o nível de atenção que esse jogo recebeu em todos os aspectos. Quando você inicia o jogo, obviamente a primeira coisa que você quer é assumir o controle do personagem. E quando você faz isso, a primeira coisa que você vê é o Snake completamente coberto por uma roupa. E ela impressiona não apenas pela qualidade da textura em si, mas também pela sua movimentação. Com o vento batendo ou então com o Snake correndo, a roupa sente esse impacto e se move suavemente pelo corpo dele, e aí você entende, ok, esse é o poder do PlayStation 3. Mas logo quando ele assume o traje de infiltração, vemos que o cuidado ao nível de detalhes é completamente diferente. A superfície dessa roupa já mostra um aspecto com capacidade de reflexo no tecido e, mesmo que de maneira discreta, reage aos padrões de iluminação que a gente encontra, o que inclusive é um dos pontos altos do jogo. A iluminação não tem nada demais, a não ser que para a época o modelo dos personagens contava com a técnica de self-shadow, que renderizava as sombras deles neles mesmos. E até pode parecer um detalhe muito simples para os padrões de hoje em dia, mas em 2008 eram poucas as engines que conseguiram trazer isso. Mas no geral, o título se compromete por vezes em entregar um bom controle nas áreas com luz direta e nas sombreadas, para dar um grau de realismo maior. O único problema se encontra apenas nas sombras, que são serrilhadas, mas nada que atrapalhe a consistência dos visuais, até porque esses serrilhados são bem leves. Aqui, no Oriente Médio, também vale ressaltar que as construções receberam uma alta complexidade geométrica com texturas em alta definição, então muitos detalhes acabam sendo representados por conta disso, já que não era muito comum o uso de técnicas mais avançadas para poder esmiuçar os detalhes de texturas. E o que era mais interessante é que o jogo fazia isso com um amplo cenário que era basicamente aberto. A liberdade dada aqui é maior do que em qualquer outro game da franquia lançado até então,
Por isso, nesse caso, ao explorar as ruas, não encontrávamos uma repetição nos corredores, construções, nem nada do gênero. E isso ainda era acompanhado por diferentes patrulhas de inimigos que estavam sempre circulando de diferentes formas em confronto com os rebeldes. Durante muito tempo, a gente fica perdido sobre como agir nesse cenário porque era tudo muito novo para uma franquia Metal Gear, e ele tem um fator replay muito grande justamente por essa variedade de opções que encontramos para poder chegar a um objetivo, o que consequentemente aumenta a imersão com o protagonista, Snake. Here. Easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful, I'm no rookie. I'm a 10-year vet. Chegando no segundo ato, vamos para a América do Sul, e lá o ambiente é completamente distinto do que havíamos encontrado anteriormente. Digamos que existe uma vibe muito mais voltada para Metal Gear Solid 3 por se tratar de uma área rural, que por sinal é muito bem representada, e que por pelo menos no começo do estágio, a gente encontra possibilidades muito parecidas com a do terceiro título da franquia, que é de eliminar os inimigos do cenário e não ter problemas com isso, já que o cenário em si não está apresentando um clima caótico de guerra ainda. Mas no início do capítulo ainda estamos em um horário antes do nascer do sol, o que traz um ambiente muito mais escuro, daí a dificuldade da gente enxergar os detalhes justamente por conta do excelente controle de luz e sombra, então mérito para esse elemento aqui. Mas aos poucos vamos percebendo a evolução do cenário porque o dia vai amanhecendo, e esse feito curiosamente acaba conversando com todo o clima do game, que à medida que vamos avançando no trecho vai se tornando mais frenético, trazendo mais uma vez o clima de guerra, para não esquecer de conversar com a história do jogo que introduz ela como uma economia. Para construir esse bioma, temos diferentes áreas também. Existe a parte do campo, que tem uma boa vegetação coerente com o local, rios, lagos e algumas árvores. Temos também uma área mais industrial, que tem um edifício que se assemelha a uma espécie de usina, e temos assets mais metálicos que dão um ar bem diferente do que a gente viu no começo do ato. E por último, a área residencial, que é composta por uma mansão e algumas casas bem simples, que realçam a imponência do local em que a gente precisa chegar, que é na própria mansão em si. O segundo ato, então, consegue nos mostrar como ele consegue ser competente na versatilidade dos visuais. Aqui a gente consegue encontrar excelentes efeitos de simulação de água, excelentes efeitos de vegetação que tem física aplicada e, além de tudo, uma excelente direção de arte que é completamente distinta do que a gente havia encontrado no primeiro ato, que foi tão bem trabalhado quanto esse. Então, realmente, esse jogo foi feito nos mínimos detalhes. Já no terceiro ato, o cenário é bem urbano e a gameplay é extremamente furtiva, porque você não pode ser visto pelo alvo que você está seguindo. O jogo se torna frenético no fim do capítulo de fato, mas até lá a gente tem que seguir pelo estilo dos jogos clássicos, ou até mais intenso do que isso. O foco desse capítulo acaba sendo involuntariamente em mostrar os personagens, não que os ambientes formados por ruas sejam ruins, mas se passa em um período noturno e isso acaba dificultando a gente de observar outros detalhes. Mas como os personagens aparecem aos montes, é importante falar deles. Aqui vemos como o poder do PS3 proporcionou melhores modelos em todos os sentidos. Logo na cena de início, Snake está usando uma máscara que funciona como a roupa dele e por isso ele aparece com a cara mais nova, porque é uma camuflagem para ele não ser reconhecido. Pouco tempo depois, vemos ele e a personagem Big Mama, que também é conhecida como Eva. Ela ajudou o Snake do Metal Gear Solid 3 a terminar a missão dele e é fundamental para esse ato. Quando vemos Snake mais velho e a Big Mama, o que chama a atenção é o uso de rugas nos modelos dos personagens, e o próprio criador disse que trazer esse tipo de elemento, embora tenha sido fundamental para apresentar uma idade avançada nesses personagens, também é mais difícil porque precisa funcionar de forma dinâmica, já que existe
existem as expressões faciais, mas no geral, tudo foi muito bem feito e não deixa a desejar em absolutamente nada. O detalhe dos cabelos de cada personagem também é muito bem retratado. Meryl, Snake, Eva ou qualquer outro receberam muita atenção nisso também. Então esse capítulo consegue deixar esse tipo de elemento claro. E o penúltimo ato é o que a gente volta para a ilha de Shadow Moses, local em que os eventos do primeiro jogo se passam. E o foco dos visuais aqui acaba sendo a neve e seus derivados, como os efeitos de partícula e a névoa volumétrica que obstrui a nossa visão com facilidade e muito realismo. O sistema de deformidade pouco pode ser visto porque a neve não está funda, mas dá para ver que ela influencia em todo o cenário, cobrindo os objetos, salas e a própria roupa do personagem. E de quebra, esse ato serve como ponto de nostalgia para imaginar um remake do primeiro game, e acreditem, é sensacional o que os visuais fazem aqui. A surveillance camera. Snake, the corridor ahead is full of microwaves. Yeah. No way I'm getting through there uncooked. I'm sorry you got dragged into this. This time, I've got your back. We'll meet again on the other side. Go! Hurry! E aonde eu quero chegar falando tudo isso ao mesmo tempo em que relaciono com a gameplay do jogo. Quando a gente combina os feitos visuais de Metal Gear Solid 4 com suas mecânicas de gameplay, o que mais queremos é tempo para poder desfrutar de tudo isso livremente no controle do protagonista. E infelizmente tá aí uma coisa que a gente não tem muito: tempo. Talvez esse seja um dos poucos defeitos relevantes do game. No Oriente Médio, a expectativa é de que a gente pudesse explorar melhor a inteligência artificial dos inimigos, que melhorou muito de forma bem coerente com o contexto da história, como tudo nesse jogo, já que agora eles agem sob a influência de nanomáquinas e por isso têm uma inteligência e sentidos mais apurados, dificultando a gameplay em si. Também gostaríamos de explorar melhor as vielas e como atuar com os rebeldes locais, mas o nosso tempo no cenário fazendo isso também é muito curto. Já no segundo ato, talvez a gente até tenha um pouco mais de liberdade em termos de tempo para poder fazer isso, mas as possibilidades são muito menores do que no primeiro. E quanto ao terceiro ato, ele se foca muito em gameplay de narrativa e deixa a gente estritamente limitado a um único modo de jogo apenas, porque a gente basicamente precisa se dirigir de ponto A até ponto B sem sermos vistos. E quanto ao quarto ato, que é o que eu mais tinha expectativa, ele se resume em enfrentar máquinas e andar para frente, o que é fortemente realçado se você já jogou o primeiro Metal Gear Solid, porque aí você vai conhecer todo o cenário e a única diferença é que você vai estar vendo ele de uma forma completamente diferente, com gráficos mais atualizados. Aqui, o jogo podia oferecer mais inimigos humanos para poder aumentar o desafio da jogatina, mais variedade desses inimigos também seria uma boa pedida, mas ele se resume a uma sessão de nostalgia, que embora seja extremamente memorável, podia ter sido melhor explorada e teria um desempenho melhor. Entendem a falta que o tempo de gameplay em Metal Gear Solid 4 faz? Ele oferece todos os recursos, mas não nos dá muito tempo para poder usar esses recursos. Só que por outro lado, as animações em tempo real são um show à parte e acabam ajudando na construção da narrativa imersiva. Muitas cenas partem para gameplay com um sistema de transição que até hoje em dia poucos jogos fazem. E isso acontece justamente porque as animações ocorrem em tempo real, fazendo com que elas tenham os mesmos efeitos visuais que a parte da gameplay, fazendo parecer que a gente nunca perdeu o controle de Snake, dando muita sensação de imersão. E todos esses feitos são renderizados em torno de 1024 por 720 pixels, com um sistema de anti-serrilhamento que é importantíssimo aqui, aumentado em 2 vezes. Essa importância se deve ao fato do jogo usar uma técnica de upscaling para poder rodar em Full HD, e esse anti-serrilhamento segura muito bem a consistência das bordas. Então, com tudo isso que foi dito, a gente pode concluir que Metal Gear Solid 4 é de fato um jogo incrível, é um jogo muito mais dedicado aos fãs da saga do que a novos fãs, mas não deixa de ser um jogo incrível, e os seus problemas acontecem apenas por ele não ter deixado a gente usufruir um pouco mais de toda a sua qualidade. É aquele tipo de experiência que poucos jogos
jogos conseguem oferecer. As animações são absurdamente cinematográficas, as texturas para poder apresentar isso, seja nos personagens ou nos ambientes, são mais do que consistentes e cheias de detalhes, e além disso, a gente ainda tem uma trilha sonora impecável, que é um praxe da saga e aqui não podia ser diferente. O fato é que em 2008 a plataforma já estava conhecendo seu limite com o game. Prova disso é que às vezes o jogo tinha umas inconsistências na taxa de quadros por segundo, mas nada que afete a experiência geral dessa obra-prima, que fez muita gente comprar o PS3. Então galera, esse foi o meu vídeo de Metal Gear Solid 4 levando o PS3 ao limite. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já aproveita e comenta aqui o que vocês acharam do game em si. Eu quero ler a opinião de vocês também, beleza? Não se esqueça de clicar no gostei também, porque isso é muito importante. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.